Alexandre de Moraes determinou que a deputada Paula Belmonte, que havia se encontrado com o diretor do FBI, fosse presa por conspiração em ordem emitida pelo ministro Alexandre de Moraes. Paula participou de uma reunião que estava presente autoridades da Polícia Federal, o diretor da PF Márcio Nunes e agentes dos Estados Unidos do FBI. Moraes ordenou que a PF apreendesse aparelhos celulares e notebooks da deputada que já foi alvo do ministro 3 vezes. Paula Belmonte com certeza incomodou o ministro do Supremo, pois até o diretor do FBI revelou que a Suprema Corte Brasileira havia se aliado à facção criminosa. O FBI vem investigando a justiça brasileira há anos, e atrás de relatórios de parlamentares como Paula e Sanderson, puderam ter a certeza de que há ministros das cortes superiores envolvidos com organização criminosa. Moraes agora acusa a deputada de ser uma agente do FBI, tramando para derrubar ministros da Suprema Corte. Mesmo sem qualquer pedido da Polícia Federal, Moraes simplesmente mandou agentes federais pela terceira vez cumprir o mandado expedido pelo ministro na casa da deputada. Paula já fez uma série de denúncias contra Alexandre de Moraes no Ministério Público, na Polícia Federal, até levou o ex-advogado na Corte Internacional de Justiça, porém o ministro sempre acaba saindo ileso. Desde 2019 alguns parlamentares vêm investigando os ministros do Supremo, pois nesse tempo foi concedido um número absurdo em habeas corpus liminares para condenados, e isso chamou a atenção até da maior agência de investigação do mundo, pois esses condenados estariam escapando do Brasil, e de forma ilícita conseguiram levar milhões para outros países. Quando Moraes atrapalhou uma investigação concedendo habeas corpus para um advogado que foi indiciado pela Polícia Federal, a deputada chamou o ministro de ter envolvimento, recebeu dinheiro para facilitar para advogado condenado pela Justiça Federal. De acordo com a deputada Paula Belmonte, Moraes entrou em acordo com esse advogado que prestou depoimento na PF e se mandou do país, pois tinha um habeas corpus assinado por ministro do Supremo. Para a deputada, que já foi até alvo do Conselho de Ética movido pelo PT, Paula flagrou um forte esquema de propina na Câmara dos Deputados. Acusou a presidente do PT de receber dinheiro em espécie numa sala da Câmara. A deputada Paula Belmonte levou essas informações até a Polícia Federal, que abriu investigação. O PT foi até o Supremo contra a deputada, que foi ameaçada de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes. Por isso os bandidos querem que Paula Belmonte suma da vida pública, para não interferir nesse grande esquema que acontece em Brasília. Bom, então o senhor, dia 1º de agosto, foi denunciado ao Ministério Público pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em 4 de agosto, a Justiça Federal aceitou a denúncia ao Ministério Público do senhor Paulo Bernardo. Tornou-se réu, acusado de fraudar em serviço de gestão de crédito consignados a funcionários públicos. Então, o senhor está dizendo que essas pessoas são pessoas sérias, que o senhor acabou de dizer, e o senhor está respondendo alguns processos na Justiça Federal. É isso? Eu não usei essa expressão, deputada. Eu falei que são instituições importantes. Não, é porque, assim, o senhor questionou algumas vezes em relação à delação e todas as coisas que o senhor está respondendo. Acrescentando palavras ao que eu estou falando. O senhor está acrescentando palavras. O senhor, por favor, o senhor tem horário para responder e eu tenho horário para falar. Então, o senhor respeite meu horário, por gentileza. E eu estou aqui falando para o senhor que o senhor falou para o nosso relator que a base da denúncia foi toda feita pela delação do Marcelo Odebrecht. E, na realidade, a Justiça aceitou. Então, se ela aceitou, é porque ela tem mais provas além dessas que o senhor está falando. Só para deixar claro, porque nós temos aqui pessoas escutando essa CPI e é importante a gente não enganar as pessoas. Chega de enganação. Chega de enganação. Tá? Então, vamos lá. O senhor foi ministro de Planejamento do governo Lula em 2005 a 2011. Ministro das Comunicações do governo Dilma Rousseff. Primeiro, qual era a relação com o senhor em relação ao presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff? Como era a relação do senhor com esses ex-presidentes? É para responder agora? Pode responder sim. Eu era subordinado do Lula, depois subordinado da Dilma. E o senhor responde alguma coisa em relação ao quando o senhor era ministro do Planejamento no governo Lula? Responde na Justiça alguma coisa? Eu tenho esse processo, que é a questão do crédito consignado. Estou me defendendo na Justiça. E em relação a esse contrato assinado, inclusive dia 23/6,
é um dia bem importante para o senhor, porque dia 23/6/2010 foi o dia que foi assinado a questão do protocolo Brasil e Angola. E dia 23/6/2016 o senhor foi preso também. Ficou lá por 4 dias e saiu de lá rapidamente, diferente dos outros que foram presos na mesma ocasião. O senhor fala que o senhor não estava na Camex, mas é importante as pessoas entenderem que a Camex, ela na realidade, ela atendia o parecer do ACOFIG, que eram técnicos, como o senhor falou. Só que nesse parecer que antes da reunião da COFIG, houve, sim, um parecer de um técnico dizendo que não era para fazer esse empréstimo Angola, mas, mesmo assim, houve gente do governo defendendo que fosse para a Camex. E na ata da Camex, assinada por uma pessoa representante do seu Ministério do Planejamento, dizendo que não tínhamos análises de risco, mas, mesmo assim, foi concedido $1 bilhão do BNDES para a empresa Odebrecht. Então, eu quero entender, é comum uma pessoa representar o senhor e o senhor não está sabendo que ela está assinando, em nome do senhor, $1 bilhão emprestado para uma empresa? Deputada, o empréstimo não foi feito para a Odebrecht. O empréstimo foi feito para o governo de Angola. Segundo, não teve nenhum servidor do Ministério do Planejamento que questionou. Isso estaria no processo e eu já li todo o processo e não tem isso. Então, seu Paulo, eu posso falar? Então, eu acho que o senhor não está sabendo como que é feito, porque, na realidade, não houve empréstimo para o país. Houve empréstimo, sim, para a Odebrecht. O dinheiro não sai daqui, vai direto para a empresa. Como funciona? A Odebrecht faz um contrato com Angola ou com outro país, que muitas das vezes nós vimos que, anterior a ser realizado o contrato, o ex-presidente Lula esteve presente naquele país. Se faz um contrato entre empresa brasileira com o contrato Lula, porque aí, se o senhor está me falando isso, me surpreende mais ainda. Porque o Banco de Desenvolvimento Econômico, ele é para desenvolver economicamente as empresas brasileiras. Então, se o senhor está falando que o empréstimo foi diretamente para um país, para mim é muito sério, porque estão desviando a função do Banco de Desenvolvimento Econômico. O BNDES é feito para desenvolvimento das empresas. E ele foi um empréstimo feito para a Odebrecht, e a Odebrecht fez o contrato com Angola. Uma outra coisa importante que a gente tem que entender é que esse seguro que o senhor falou, que fomos pagos, o senhor sabe de onde vem esse dinheiro do seguro? Que claro, é pago? Claro, o tomador tem que pagar um seguro. Sim, mas quem é que paga esse seguro? Da onde é a fonte de dinheiro desse seguro? Mas o tomador paga, eu não sei qual é a fonte. Então eu vou dizer para o senhor... Se eu for fazer um empréstimo e pedirem para eu pagar um seguro... Eu vou dizer para o senhor, como ministro de Planejamento de quase 6 anos, o senhor não está sabendo, mas esse seguro que foi pago é feito pelo próprio país, pelo Tesouro Nacional. E que, infelizmente, é tirado do seguro-desemprego das pessoas. Aí fala desse governo, mas a situação é que o BNDES era segurado pelo dinheiro do povo. Então, além de nós estarmos emprestando dinheiro para uma coisa, nós estávamos assegurando. Isso é muito sério. E o senhor ainda não sabe disso. 2 coisas que eu vi como senhor planejamento aqui, falando que não sabe como que era o trâmite das coisas. Deputado, eu nunca trabalhei no BNDES. Sim, mas o senhor como Camex, o senhor como uma pessoa representante da Camex, o senhor deveria saber. Com certeza, era uma obrigação do senhor saber. Com certeza a CPI vai registrar tudo isso no seu relatório. Com certeza absoluta. Bom, vamos lá. Ainda na delação do senhor Marcelo Odebrecht, afirma que a campanha eleitoral de 2014 foi intermediada pelo senhor e pagas para uma campanha de alguns membros do PT e pagas pela Odebrecht por meio de valores decorrentes de propina. O senhor confirma essa informação? Não, senhora, não confirmo. E quais foram os marqueteiros que fizeram a campanha das pessoas do PT, inclusive ligadas ao senhor? Não sei do que a senhora está falando. O senhor não sabe? Não. Uai, seu app de vídeos curtos.